Espírito Santo de Deus, só o Senhor é Deus, Pai, e só sua verdade é soberana, meu Pai amado, sobre a nossa vontade, Pai. Grandes são as coisas que o Senhor tem por nós, Pai. Obrigado, Deus. Obrigado, Pai. A paz do Senhor Jesus, igreja, amém? A paz do Senhor Jesus, igreja, amém? Louvado seja Deus, por gentileza, abra aí a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo de número 21. Em nome de Jesus, nós vamos ler a partir do verso 18, amém? Vamos considerar o contexto aqui, mas eu serei fiel ao tema, amém, pastor? Em nome de Jesus. Enquanto você abre aí, eu quero glorificar a Deus por essa rica oportunidade. Acredito que não faz muitos dias que eu estive aqui, né? Louvado seja Deus. Dia 3? Amém. Então já tem alguns dias já, para a glória de Deus. É que são alguns compromissos, a gente acaba não lembrando com exatidão, mas eu sempre glorifico a Deus pelo privilégio e a oportunidade de estar nessa casa, amém? Agradeço à pastora Milena, ao Neto, em nome de Jesus. A minha oração, a minha expectativa é de ouvir o Neto pregar, amém? Todos acharam? Glória a Deus. Vou colocar na carta, olha aí, ó. Olha a revelação do céu aí, ó. Em nome de Jesus. Mateus 21, a partir do verso 18, todos acharam? Amém? Então vamos ler o texto que diz assim. Cedo de manhã, ao voltar para a cidade, teve fome. E vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela. E não tendo achado senão folhas, disse-lhe, nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Vendo isto, os discípulos admiraram-se e exclamaram, como secou depressa a figueira? Jesus, porém, lhe respondeu, em verdade vos digo que se tiverdes fé e não duvidardes, não somente fareis o que foi feito à figueira, mas até mesmo, se a este monte disserdes, ergue-te e lança-te no mar, tal sucederá. E tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Amém? Em nome de Jesus. Antes de você sentar, vamos fazer uma breve oração. Amém? Pai querido e amado Deus, nós estamos, ó Pai, diante da Tua palavra, meu Pai, nesta noite. Pedimos, ó Pai, que o Senhor fale, ó Deus, aos nossos corações. Não, ó Deus, aquilo que nós queremos, ó Deus, mas aquilo que precisamos, ó Deus, ouvir, ó Deus, da parte do Senhor. Fale de maneira clara e concisa, Deus, aos nossos corações. Trabalha, meu Pai, e age, ó Deus, nas nossas vidas, por meio, meu Pai, da Tua palavra. E glorifica, meu Pai, o Teu nome nesta noite. É o que nós te pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Igreja Viva. Podeis se assentar, amém? Em nome de Jesus. Aleluia. Irmãos, não tem muitos dias que a pastora me fez esse convite para a glória de Deus. Esse é o primeiro dia, né, pastora? Eu tenho o hábito, os irmãos sabem, de ler um texto e ficar no texto. Mas devido o tema proposto, eu vou aqui também citar mais algumas passagens em concordância com o tema, amém? Eu estava em oração ontem à noite e Deus, ele ministrou isso ao meu coração. A necessidade de nós tratarmos acerca de orações que foram feitas e orações que foram respondidas. E Deus tem resposta de oração para as nossas vidas em nome de Jesus. Esse texto aqui vai citar, na verdade, um milagre que Jesus operou. Via de regra, quando nós falamos de milagres ou pensamos a respeito de milagre, ou até mesmo nós oramos por milagres, nós oramos, pensamos e falamos a respeito de milagres positivos, sim ou não? Oramos por aquilo que é bom. Nós não oramos por maldição, mas nós oramos por bênção. Nós não devemos declarar maldição, mas nós devemos em todo o tempo declarar bênçãos. Jesus aqui ele está passando por essa região, e o texto vai dizer que de manhã, logo pela manhã, Jesus ele teve fome, e passando, avistando uma figueira que outros textos paralelos a este vai dizer que estava cheia de folhas. Ou seja, uma figueira que tinha boa aparência. E nós bem sabemos que a boa aparência é atrativa aos nossos olhos, sim ou não? Tudo que é belo atrai, chama a atenção. E Jesus, vendo aquela boa aparência,
aquelas diversas folhas naquela figueira, Jesus se aproxima com a expectativa de matar a sua fome, sim ou não? Estava com fome. Se aproximou na expectativa de colher figo, de colher um fruto, para saciar ali a sua necessidade. Só que o texto vai dizer que ao Jesus se aproximar, quando estava bem pertinho, Jesus viu que na verdade não tinha figos, mas só tinha folhas. Uma árvore que tinha aparência, mas na verdade não tinha nada além da aparência. Não tinha frutos para oferecer. E Jesus, vendo que não tinha nada, então Jesus vai e libera uma palavra sobre aquela figueira: nunca mais nasça fruto de ti. Uma expressão que provavelmente chocou os discípulos que estavam andando com o mestre. Como assim Jesus está amaldiçoando algo, amaldiçoando alguém? Nós bem sabemos que quando Marcos fala a respeito deste acontecimento, ele vai falar que não era tempo de frutos. Não era tempo de frutificar. E a pergunta que nós fazemos ao texto é: se não era tempo de dar frutos, por que mesmo assim Jesus amaldiçoou aquela figueira? Jesus amaldiçoou, porque se não era tempo de frutificar, porque é que tinha uma boa aparência. Logo, nós entendemos que nós não devemos nos atentar às boas aparências. Mas, na verdade, o que nós precisamos valorizar são os frutos que nós temos gerado e produzido na presença de Deus, para a glória de Deus. Como a palavra de Deus usa de diversas analogias, nos comparando com árvores. Nós bem sabemos que este texto, na verdade, não se tratava a respeito de uma figueira terrena. Porque quando nós vamos observar, nós vamos entender que, na verdade, essa figueira é aquele povo. O povo de Deus, que estava na terra de Deus, plantada no lugar certo, pelo agricultor certo, com o propósito de certo. Mas mesmo diante de toda boa condição para produzir, nada conseguia produzir. Precisamos ter o devido cuidado, para que em todo tempo, nós não devemos andar somente de aparência, mas em todo tempo nós precisamos estar frutificando na presença de Deus. E no que diz respeito a frutificar, nós bem sabemos que nenhuma árvore produz para si. Tudo aquilo que uma árvore produz é para que as pessoas que se achegam possam se alimentar, sim ou não? E por que nas nossas vidas seria diferente? Aquilo que Deus produz em nós, na verdade, é para que outras pessoas possam se alimentar através das nossas vidas, de modo em que o Senhor venha a ser glorificado. Jesus libera a palavra. E diz o texto que imediatamente a palavra liberada se cumpriu. A figueira secou, a aparência se foi, e agora a verdade é revelada em nome de Jesus. Ou seja, quando nós caminhamos na presença de Deus, temos toda essa oportunidade de poder frutificar e não frutificamos, vai chegar o momento em que essa palavra será liberada sobre as nossas vidas. E se nós não vigiarmos, nos tornaremos crentes infrutíferos, mesmo estando na presença de Deus. Nunca mais nasça fruto de ti. Então diz o texto que os discípulos ficaram admirados. Com a tamanha pressa, qual aquela palavra liberada se cumpriu. Mas nós bem sabemos que a intenção de Jesus, por este feito, na verdade, era transmitir uma mensagem aos seus discípulos. Verso 20. Vendo isso, os discípulos admiraram-se e exclamaram: como secou depressa a figueira. Jesus, porém, lhes respondeu: em verdade vos digo que, se tiverdes fé e não duvidastes, não somente fareis como foi feito a figueira, mas até mesmo a este monte, dissertes: ergue-te
e lança-te ao mar. Tal sucederá. Logo nós vamos entender que quando a dúvida prevalece em nosso coração, é porque na verdade tem faltado fé dentro de nós. Não é possível que as duas coisas venham ocupar o coração da igreja. Ou nós temos fé, ou nós temos dúvida. E quando nós temos a fé de crer que a palavra que é liberada sobre as nossas vidas, culto após culto, semana após semana, logo nós veremos a obra de Deus se concretizando para que nós possamos testemunhar tudo quanto Deus tem feito em nós e através de nós. É necessário ter fé para receber. É necessário ter fé para ouvir. Mas também é necessário ter fé para declarar. Nós que fazemos a obra há um certo tempo, nós bem sabemos que é mais fácil ter fé pelo outro do que por si mesmo. Sim ou não? É tão fácil declarar sobre a vida do próximo. É tão fácil transmitir ânimo ao próximo. É tão fácil, em meio a alguém tendo uma crise de fé, passando por um problema, por uma adversidade, a gente se aproximar e falar: creia, porque Deus é bom, porque Deus é poderoso, Ele pode fazer, Ele pode mudar, Ele pode transformar, Ele pode prover. Logo, dessa maneira, nós estaremos dando fruto para que outros possam permanecer crendo, permanecer buscando. Mas nós bem sabemos que quando a crise se instala dentro de nós, é natural que a fé, ela não permaneça. Mas na verdade, agora o que prevalece é a dúvida em nosso coração. Mas olha que coisa extraordinária neste texto. É que Jesus, ele amaldiçoou uma figueira. Mas no que diz respeito à vida dos discípulos, Jesus vai deixar bem claro uma coisa. Vocês viram que eu amaldiçoei a figueira e assim se concretizou. Mas se vocês crerem, se vocês não duvidarem, vocês darão a ordem ao monte. E este monte será lançado ao mar. Ou seja, se nós crermos verdadeiramente no poder da palavra e no Deus que nós servimos, grandes coisas nós faremos para que o nome do Senhor seja glorificado. O que é uma figueira comparada ao monte se movimentando? Se nós sabemos que monte na palavra é a representação de algo firme, de algo grande. Ou seja, você até pode olhar para a situação a qual você vive no dia de hoje e achar que é grande demais, que o problema se instalou e que não tem solução. Mas não, a partir de hoje você vai tirar a dúvida e vai prevalecer a fé no seu coração de que Deus tem poder de fazer um milagre acontecer. Mas preste atenção que o texto também está nos ensinando que não é somente crer, mas declarar. Alguns até creem, mas não acontecem porque elas não declaram. É necessário que nós, como igreja, venhamos adotar a prática de fazer declarações de fé. Porque, via de regra, o que a gente mais vê é justamente o oposto. E as pessoas, no momento em que elas deveriam estar orando para que Deus faça, na verdade elas estão lamentando. Nós sabemos que há momentos onde até nós iremos lamentar, mas o que nós não podemos é ter toda uma vida de lamentação. Ao invés de orar para que o milagre aconteça, eu não consigo. Porque para mim nada dá certo. Porque para o outro é mais fácil. Porque para mim é mais difícil. Porque na minha vida nunca acontece, porque é melhor morrer do que viver, porque não era para... Mas espera aí, se nós bem sabemos que o que enche o nosso coração é o que sai da nossa própria boca. Então deixe de declarar derrota, deixe de declarar falência, deixe de declarar o fim, mas passe a fazer declarações de fé, porque Deus é poderoso para fazer o milagre acontecer. Devido à correria, ultimamente eu não tenho compartilhado muitos banners a respeito dos convites que chegam. Às vezes a gente acaba esquecendo. Então, nas últimas vezes que eu preguei, eu não compartilhei nada. Eu acabei não mandando nada para ninguém. Mas hoje, assim que eu cheguei em casa, eu lembrei de compartilhar o banner a respeito deste culto.
Eu achei que eu só estava compartilhando. Achei que eu estaria, de alguma maneira, evangelizando para que as pessoas que moram aqui próximo e que têm meu contato, talvez sentissem a vontade de vir. Mas depois que eu compartilhei, pastora, uma irmã em Cristo me mandou mensagem. Me dizendo, carta para Deus é algo bom. Eu falei, glória a Deus. Mas eu confesso, e eu não vou mentir, eu confesso que eu nunca escrevi uma carta para Deus. E eu falei isso para ela. Ela falou, mas eu já escrevi. E tudo quanto eu escrevi na carta, na minha vida, se concretizou. E sabe por que eu estou dando esse testemunho para você? É porque essa irmã que me mandou mensagem, pastor, ela foi alcançada na empresa em que eu trabalho, Neto. Professava outra fé, Neto. Servia a espíritos. Mas uma vez em que Deus nos usou naquele ambiente, da maneira que Deus falou, se concretizou. E hoje ela professa essa mesma fé que nós professamos. E ela ainda me lembrou, Juan, quando eu fui dar o testemunho a respeito das coisas que já tinham acontecido, eu te chamei para você ir no culto. Mas eu não consegui estar. Não consegui estar presente para ouvir alguém testemunhando a respeito das mudanças que Deus fez. Mas Deus é bom. Deus é misericordioso. Eu não consegui estar naquele dia para ouvi-la testemunhar. Hoje ela mora no interior, hoje ela não trabalha mais comigo, hoje ela é uma empresária para a glória de Deus, mas eu tive o privilégio de atender um convite feito pelo pastor dela. Quando eu cheguei na igreja para pregar num domingo, o pastor dela falou, Juan, ela fala tanto de você que a gente teve que te convidar para vir aqui pregar. Acho porque foi a única estratégia que eles tiveram para com que estivesse presente naquela ocasião. Mas eu não estou falando isso por uma autoexaltação, não. Nós sabemos que a obra de Deus é cumprimento de Deus. Eu estou dizendo isso para que você, nessa noite, creia que Deus tem poder de libertar, de salvar, de transformar, de mudar pensamentos a respeito daqueles que estão distantes da presença dEle. E eu entendi o mover de Deus ali, viu? A campanha vai começar hoje, o culto ainda nem aconteceu e já tem testemunho? É o agir de Deus. É o trabalhar de Deus nesta campanha a qual os irmãos com certeza estão firmados. Então depois de Jesus amaldiçoar, os discípulos ficarem ali, de certo modo, espantados com aquilo ter se concretizado, e Jesus falar para eles que se eles crescem e declarassem ao monte, o monte iria se mover, iria sair de um lugar alto, iria até mesmo para o fundo do mar. Jesus também vai deixar claro uma coisa. E tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Mas preste atenção. A Bíblia não exagera, meu pastor. A Bíblia não exagera. Se está falando tudo, é tudo. Se está falando tudo, não é metade. Se está falando tudo, é porque a obra do Senhor na nossa vida ela é completa. E Deus não deixa pendência na vida daqueles que o buscam em oração. Nós bem sabemos que orar, basicamente, é falar com Deus. Sim ou não? Basicamente, é nisso que se consiste uma oração. Mas o fato de eu falar com Deus nem sempre vai me trazer o resultado que eu desejo. Vamos ser sinceros. Calma que eu não vou ser confuso, não. Se eu falei que Deus vai fazer tudo, é tudo. Mas quando nós vamos estudar a respeito de oração, vamos voltar um pouquinho na história, quando a gente vai lá para Gênesis, no capítulo de número 18, quando Deus ele anuncia para Abraão que ele estaria por destruir Sodoma e Gomorra. Diz o texto que Abraão se posicionou e passou a orar ao Senhor. Sim ou não? Aquilo tipifica a intercessão. É oração que não cessa. É aquela oração continuista. É alguém que abraça um propósito e permanece no propósito até que o propósito se cumpra. E se a gente prestar atenção no texto, nós vamos ver que Abraão fala, Abraão ora. Preste atenção. Mas Abraão também se cala para ouvir Deus falar. Ou seja, quando eu estou orando a respeito de coisas específicas, o Deus que ouve a minha oração não deixa de me responder. Logo, eu preciso dizer que se tem alguém aqui
que está dizendo que Deus não respondeu, talvez não tenha se calado para ouvir Deus responder. Porque eu falo, mas eu também ouço. Você já conversou com pessoas que não deixam outro falar? É meio delicado, sim ou não? Começa e não para mais. Mas não respira, mas nem sequer respira para ver se tem uma brechinha para a gente falar alguma coisa. É desagradável ou não é? É complicado. E por que nós queremos fazer isso com Deus? A gente fala, mas nós não paramos para ouvir Deus falar. E pior do que isso, algumas pessoas elas até falam, mas quando elas se calam, elas não dão ouvido para o que o outro está falando. Já conversou com pessoas assim também? Falou, você ouviu. Aí quando você vai falar, não presta atenção? Quer saber se uma pessoa está prestando atenção no que você está falando? Olha se ela está olhando para você. Ou se ela olha para um lado, olha para o outro. E mais desagradável é quando tira o celular do bolso e fica no celular quando você está falando. Sim ou não? Que falta de respeito, né? E às vezes nós fazemos isso com Deus. Que falta de respeito quando a palavra está sendo pregada, quando Deus está falando, eu estou dentro da igreja no celular. Que falta de respeito quando Deus está falando, onde nós, na verdade, nós devemos ter reverência. Mas a gente está disperso no culto. E pessoas que entram dispersas, saem dispersas e elas não vivem mudança. Coisa extraordinária nesse texto é que Jesus está falando, Jesus está agindo e os discípulos estão prestando atenção. O mestre está presente, eu não quero perder nada que vai acontecer. Jesus está falando, Jesus está agindo, eu vou aprender tudo quanto eu posso aprender na presença de Jesus. Mas preste atenção, para que a resposta chegue, para que o milagre aconteça, para que a restauração se concretize, nós vamos ver que existem algumas etapas a respeito da oração. E em tudo que pedirdes, em oração. O texto dá a entender que nem tudo que as pessoas pedem, elas pedem em oração. E esses dias eu estava participando de uma live, pastora Milena, acho que era até a live da pastora Lu, onde Deus usou ela para falar com um rapaz que trabalha comigo. Mas Deus foi muito preciso. Deus foi muito cirúrgico. Porque ela falou assim para aquele rapaz que ela nem conhece: fulano, você não ora. Porque Deus me mostra que você não é de oração. Mas você falou isso e isso com Deus. E de fato não é homem de oração. Porque não é um cristão. Porque é um ímpio. E nós sabemos que ímpio não tem vida de oração. Mas vamos abrir um parênteses. O que escandaliza não é o ímpio não ter vida de oração. O que escandaliza é crente não ter vida de oração. Fecha parênteses. Deus foi preciso. Ou seja, tem pessoas, Neto, que elas até falam, mas elas não oram. Porque oração fala de comunhão. Oração fala de ter um particular. Oração fala de ter um compromisso, não somente com os nossos desejos e com as nossas necessidades, mas ter um compromisso com Deus que está nos ouvindo e que irá agir em nosso favor. Então tem gente que fala, mas não ora. Mas eu glorifico a Deus por aqueles que falam, mas que também oram, que valorizam o relacionamento com Deus, que valorizam um tempo específico onde foi reservado para falar somente com Deus. E eu vou repetir, quem tem vida de oração não fica no celular enquanto está orando. Aí como é que está orando e está rolando o feed do Instagram? Aí como é que está dedicando comunhão com Deus e está olhando os status no WhatsApp para saber da vida de alguém? Oração fala de reverência. Não isso que o próprio Jesus nos instruiu lá em Mateus 6,6? Tu, porém, quando fores orar, não sejais como os hipócritas, que vão para as esquinas e sobem lugares altos para serem vistos pelos homens. Tu, porém, quando fores orar, entra no teu quarto, fecha a tua porta, porque o Pai que te ouve no secreto, publicamente te recompensará.
nós vemos justamente o oposto na figueira aqui, a figueira relatada no texto onde nós lemos. Tinha uma boa aparência. Era uma ótima figura pública. Mas quando Jesus chegou perto, não tinha nada. Presta atenção. Quando um culto como esse está acontecendo, Jesus está presente. E o Jesus que está presente se achega à minha vida e se achega à tua vida. E observa, porque ele foi até a figueira. Isso fala de uma investigação. Deixa eu ver se tem alguma coisa boa ali. Ou deixa eu ver se esse crente tem vivido somente de aparência. Jesus nos conhece. Nós enganamos pessoas. Escondemos coisas de pessoas. Passamos a perna em pessoas. Falamos mal de pessoas. Mas Jesus nós não enganamos. De Jesus nós não escondemos nada. Jesus sabe muito bem quem é o pastor Juan nessa noite. Sabe muito bem quem é que está sentado ouvindo essa palavra. E sabe muito bem a vida que nós temos tido do lado de fora. E tudo quanto perdirdes em oração, crendo, recebereis. Sim ou não? Eu não sou muito adepto de fazer algumas aplicações um tanto quanto poéticas, mas nós vemos que algumas pessoas, elas têm o costume de dividir a palavra oração em duas. Sim ou não? É como se a palavra oração fosse a junção de duas palavras. Ora e ação. Eu oro, mas eu também preciso agir. Sabe qual que é o problema de algumas pessoas? Elas até oram, mas elas não fazem nada. Elas até pedem, mas elas não se levantam e não dão passos de fé para ver as coisas acontecerem. Nós devemos sim orar, porque toda transformação começa com os joelhos dobrados. Toda transformação começa com oração, mas é necessário romper o campo da oração e colocar a fé em prática. Já vou marcar uma visita com o Neto numa casa bem grande. Para agir a fé. Para dar passos de fé. Para que depois de orar eu possa caminhar e possa contemplar as mãos de Deus trabalhando em meu favor. Eu não sei pelo que você tem orado. Eu não sei pelo que você tem esperado. Ou há quanto tempo até mesmo você tem esperado por determinadas áreas da sua vida. Mas vamos tratar aqui de mais um versículo a respeito de oração, que fala em Isaías 62. Como eu disse que estaria citando outros textos, se você quiser abrir aí para acompanhar a leitura, amém? Isaías 62, até que horas, pastora? Até 9. Isaías 62. Vamos ler aqui a partir do verso 6. Versos 6 e 7. Eu citei aqui Gênesis 18. Quando Deus anunciou para Abraão que destruiria Sodoma e Gomorra. E a maneira a qual Deus anunciou, assim se concretizou. Mas nós vemos a intercessão de Abraão, sendo específico em oração, buscando em Deus misericórdia para que Deus poupasse os justos que morassem naquela cidade. Só que diz o texto que Deus não encontrou justos ali. Mas a família de Abraão foi poupada daquela destruição. Sim ou não? Deus mandou 2 anjos, que adentrou a cidade, resgatou Ló, a sua esposa e as suas 2 filhas. Preste atenção. Deus ministrou meu coração para me citar outros textos. Então vamos considerar aquilo que aconteceu no texto citado. Se prepara, porque em meio a essa campanha, Deus tem livramento para a sua família, em nome de Jesus. Deus vai mandar anjo para livrar, para guardar, mesmo acerca de pessoas que não sabem que você está intercedendo, mas todavia você está na presença de Deus e nenhuma oração no Senhor é em vão. Deus tem livramento para a família, guarde isso. Encontrou Isaías 62 aí? Esse texto eu amo demais. É muito difícil pregar e não citar isso, principalmente quando fala a respeito de oração. Eu estava meditando a respeito do tema proposto e eu me lembrei, pastora, que esse texto foi o primeiro texto que eu preguei aqui, que na verdade foi a primeira vez que eu tive a oportunidade de pregar.
quando era lá na garagem, que diz assim: sobre os teus muros, ó Jerusalém, eu pus guardas, que todo dia e toda noite jamais se calarão. Vós, os que fareis lembrar do Senhor, não descanseis e nem deis a Deus descanso, até que se restabeleça Jerusalém e a coloque por objeto de louvor na terra. Dos versos 1 ao 5, depois você lê na sua casa, dos versos 1 ao 5, Deus faz a promessa. A promessa de restauração, a promessa de honra para o seu povo, a promessa de que o próprio Deus daria um novo nome, a promessa de que aquela terra jamais se chamaria uma vez desamparada, desolada. Chega a comparar aquela terra como a noiva do Senhor. Chega a comparar aquele povo como a noiva do Senhor. A promessa é feita, sim ou não? Mas depois que a promessa é feita, Isaías está nos ensinando como alcançar a promessa. Logo, nós precisamos entender que as orações que nós fazemos na presença de Deus, elas precisam estar fundamentadas nas promessas que Deus nos fez. Então preste atenção. Sobre os teus muros, ó Jerusalém, eu pus guardas. Porque naquele tempo as cidades elas eram muralhadas. Não era cada um com a sua casa. O povo era unido. As cidades eram muralhadas para que houvesse proteção sobre a cidade. E em cima dos muros ficavam os guardas, observando, atento, para que qualquer mal que viesse a chegar à cidade, o guarda faria um alerta para o seu povo. Sim ou não? Então, sobre os teus muros, ó Jerusalém, eu pus guardas. Presta atenção. Foi Deus que te levantou como um guarda em cima do muro. Foi Deus que te convocou para você estar posicionado e posicionado em oração. Mas nós bem sabemos que um guarda precisa estar atento, sim ou não? Guarda não pode cochilar. Guarda não pode descuidar. Porque se o guarda cochilar, se o guarda descuidar, o mal se aproxima. O mal chega. Sabe qual que é o nosso problema? É que nós até sabemos que nós devemos orar. E nós bem sabemos que Deus estabeleceu este momento para as nossas vidas. Mas nem sempre nós temos o devido cuidado e a devida atenção. Posso dar um testemunho? Em concordância com a palavra. Teve um período em que Deus começou a me despertar demais de madrugada, pastor. Eu não dormia uma noite inteira. Mas a correria, trabalho, igreja, os compromissos também com as outras denominações devido aos convites. E eu falava: Deus, eu preciso dormir. Deus, eu preciso descansar. Então nem sempre, na medida que Deus me acordava, eu me posicionava em oração. Mas eu não sabia o que estava por vir. E porque descuidei, e porque dormi em cima do muro, coisas aconteceram. Coisas desagradáveis aconteceram, que me causaram muito problema e muito desconforto. Então, aprenda com o meu erro. Não descuide da oração. Tenha compromisso com a oração. Porque antes de Deus fazer uma obra na vida de um povo, Deus levanta aqueles que o vão buscar em oração para que a obra possa se concretizar. Então entenda que é um privilégio para mim e para você participar da obra que Deus está por fazer, não somente na sua casa, na sua vida, mas também sobre esta igreja, em nome de Jesus. E para quem nunca esteve posicionado em cima do muro, entenda que nessa noite Deus está te convocando para esse lugar de oração, para ficar em cima do muro, observando e também buscando a presença dele. Que todo dia e toda noite jamais se calarão. Isso é intercessão. É oração que não cessa. Todo dia e toda noite eu oro. Ao começar do dia e ao findar do dia, eu busquei a Deus em oração. É ter compromisso. É você estabelecer um horário para que você possa orar, para que você tenha compromisso com a vida de oração. Certa feita eu escutei um pastor, não estou falando mal dele não, ele criticando os judeus. Porque os judeus eles têm uma hora específica para orar. E um crente não precisa de uma hora específica. De fato.
O Deus que me ouve de manhã, me ouve à tarde e também me ouve à noite. Mas vamos combinar que quando a gente estabelece um horário, a gente cria um hábito, cria um compromisso, sim ou não? Organiza a sua vida de oração. Você quer ter resposta? Organize a sua vida espiritual. Você quer viver milagre? Organize o seu particular com Deus. Nós temos hora para comer, hora para estudar, hora para entrar no trabalho, hora para sair. Tem hora para tudo, hora para ficar no Instagram, tem hora para tudo. Mas e o horário da oração? Como é que está a vida espiritual? Preciso buscar em oração. Para que pedindo em oração, tudo quanto eu pedi em oração, Deus ele vinha realizar na minha vida, como guardas em cima do muro, que todo dia e toda noite jamais se calarão. Aí o versículo vai dizer, vós, os que fareis lembrar do Senhor. Mas peraí, Deus esquece de alguma coisa? Não. Deus nunca se esqueceu de nada. Deus nunca se esqueceu de ninguém. Deus nunca se esqueceu de você. Mas Isaías está dizendo que para que o milagre possa acontecer, eu tenho que lembrar a Deus a respeito daquilo que Ele prometeu? Sim. Porque quando eu lembro a Deus a respeito daquilo que Ele prometeu, na verdade eu estou alimentando dentro de mim a promessa de Deus. Vós, os que fareis, lembrado o Senhor. Ó Deus, foi o Senhor que prometeu. Deus, eu nem pedi. Mas já que o Senhor prometeu, então cumpra aí na minha vida. É promessa do Senhor. Mas sabe por que nós devemos lembrar a Deus a respeito das promessas que Ele faz? Porque quando nós oramos segundo a promessa, nós temos a certeza de que o Deus que prometeu vai cumprir. Então, eu não posso orar por coisas que não condizem com a minha vida. Com a minha vida cristã. Eu não posso orar por coisas que são contrárias à vontade de Deus. Eu não posso orar por coisas que estão em desacordo com as promessas que Deus me fez. Então talvez você até tenha orado, mas ainda não alcançou, porque não tem orado segundo a promessa. E Deus é tão bom, mas tão bom, que Ele não atende às nossas orações, que na verdade não vão nos acrescentar em nada. Mas muitas das vezes vai nos fazer tropeçar ou nos fazer cair. Posso dar mais um testemunho? Posso? Debaixo da palavra? Primeiro ano de conversão, pastor Milena. Conheci uma pessoa que me encheu os olhos, né? Que tinha aparência de crente. O que eu tinha aprendido? Que para alcançar tem que orar, sim ou não? E no primeiro ano de conversão, no primeiro amor, mas era monte atrás de monte. Estava buscando, estava orando. Aí daqui a pouco aquilo que parecia que ia dar certo, simplesmente cessou. Ao invés de se alinhar, houve uma separação de maneira tal que eu perdi até o contato com a pessoa. Mas eu entendi. Não na hora, porque na hora é doloroso. Na hora é difícil, sim ou não? Estava orando e de repente deu tudo errado. Mas eu entendi, pastor, que eu não estava orando segundo a promessa. Eu não vim aqui trazer incredulidade ao seu coração, amém? Eu vim trazer fé. Mas o tempo passou e até hoje não se concretizou. Mas preste atenção. Eu tenho a certeza que em todo esse tempo eu tenho orado segundo a promessa de Deus. Então, quando eu oro segundo a promessa, eu tenho a certeza de que por mais que o tempo passe, aquilo vai se concretizar. Porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. Vós, os que fareis lembrar do Senhor, não descanseis. Já cansou de orar? Já, né? Fala a verdade. Às vezes a gente está cansado, sim ou não? Não descanseis. No que diz respeito à oração, nós não temos autorização da parte de Deus de abandonar este posto. Eu não descanso. Isso não está somente relacionado ao cansaço físico, mas é Deus deixando claro uma coisa. Enquanto você não receber, não para. Enquanto não alcançar, não abandone a oração. Não descanseis. Você vai descansar quando se concretizar, mas enquanto não acontecer, você vai permanecer orando em nome de Jesus. Não descanseis e nem deis a Deus descanso. Não descanseis e nem deis a Deus descanso. Todo dia você vai importunar Deus. Quem aqui é pai e mãe?
Já teve filho pidão? Que enquanto não recebe, não para de pedir? E parece que está perturbando, sim ou não? Deus é o nosso Pai. E nós temos que se comportar dessa maneira na presença dEle. Eu não vou dar a Deus descanso enquanto Ele não cumprir na minha vida aquilo que Ele prometeu. Pai, você falou que ia me levar. Mas mãe, você falou que ia me dar. E está lá pedindo. E está insistindo. E Deus está dizendo assim, ó, eu não canso de ouvir a sua voz, permaneça falando comigo. Não dá descanso não, é para importunar a Deus mesmo, até que Ele cumpra na sua vida aquilo que Ele prometeu. Algumas pessoas dizem assim, mas Deus, até quando? Até quando eu vou orar? Até quando eu vou esperar? Até quando essa situação vai ficar assim? E Deus está dizendo, não descanseis, até que se restabeleça Jerusalém e eu a coloque por objeto de louvor na terra. Então preste atenção, você vai orar até que o milagre aconteça. Você vai orar até que o milagre se cumpra. Você vai orar até que a restauração chegue sobre a sua vida. Você vai orar até que a cura alcance a sua vida. Você vai orar até que a promessa se cumpra, porque o nome do Senhor vai ser glorificado em meio a essa situação a qual Deus está agindo nessa noite. Eu falei que todas as coisas partem do princípio da oração, sim ou não? As coisas começam na oração, mas elas terminam no agir de Deus. Então creia que o Deus que prometeu, Ele é fiel para cumprir. Creia que orar não é perder tempo. Orar é ganhar tempo na presença de Deus. Porque enquanto nós estamos orando, nós não somente estamos pedindo, mas enquanto nós estamos orando, nós também estamos tendo comunhão com Deus que favorece as nossas vidas. Quem nunca dobrou os joelhos para orar? Para pedir acerca da necessidade? Quando foi ver, estava falando coisa a mais? É ou não é verdade? Começou pedindo pela libertação do filho, daqui a pouco estava orando pela filha, orando pelo vizinho, orando pela igreja. Quando foi ver, a hora passou. E glória a Deus por isso. Porque em meio às nossas orações, nós também alcançamos refrigério na presença de Deus. Nem sempre, quando nós dobramos os nossos joelhos para orar, nem sempre é com toda aquela alegria. Às vezes, é em meio à tristeza. Às vezes, é em meio à dor. Às vezes, é em meio ao desespero. E algumas vezes até mesmo em meio à dúvida. Mas você até pode ter começado a sua oração duvidando. Mas certamente você terminou crendo em nome de Jesus. Enquanto eu oro, enquanto eu estou em oração, nesse particular com Deus, na verdade eu também estou na olaria. Porque enquanto eu estou orando, que Deus está me moldando e me preparando para aquilo que eu vou receber da parte dele. Ou seja, quanto menos eu oro, mais tempo eu espero. Tem gente que quando chegar em casa hoje vai orar até amanhã de manhã. Porque está cansado de esperar. Está cansado de esperar, né? Há quanto tempo tem esperado? Fala a verdade. Só Deus sabe há quanto tempo você tem esperado por essa área específica da sua vida. Mas preste atenção. Se você deixar de orar, as coisas não irão acontecer. Se você desistir de pedir, você não vai ver as coisas se realizarem na sua vida. Então permaneça buscando ao Senhor em oração. Vamos para outro texto. Aqui nós entendemos que é oração, sim ou não? Mas presta atenção, como eu falei, oração não é somente falar, mas é também agir. João 15, somente o verso 7. João 15, verso 7, que diz assim: se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Olha que palavra extraordinária.
tudo que a gente ora a gente recebe? Não. Não. Eu acabei de dar um testemunho aqui que eu estava orando pela pessoa errada. E por estar orando pela pessoa errada, eu não recebi. Mas em meio ao tempo de espera, em meio à oração, eu também entendi que era necessário Cristo estar em mim. Porque quando Cristo está em mim, certamente as minhas orações serão segundo a vontade de Deus. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras em ti, pedireis o que quiseres. Ou seja, quando eu estou em Cristo e Ele está em mim, porque Ele é a palavra, e a palavra está em mim, todas as minhas orações serão respondidas. Todas as minhas petições, todos os meus desejos serão realizados. Por quê? Porque uma vez em que a palavra está em mim, eu não oro por qualquer coisa. Eu não faço qualquer tipo de oração. Nós vivemos num tempo onde é muito fácil a gente se deparar com crente amaldiçoando pessoas, pragueando pessoas, pedindo para Deus fazer justiça, muitas das vezes não estando certo. Aí a pergunta que fica diante de uma situação dessa é: será que a palavra está na pessoa? Porque se a palavra estivesse na pessoa, não estaria orando desse jeito. Isso não é oração de crente. Orações carregadas de contenda. Orações carregadas de mágoa. Orações carregadas de ódio. Orações motivadas pela vingança. Pedir não aconteceu, claro. E glória a Deus que não aconteceu. Porque o Deus que nós servimos não vai atender esse tipo de oração mesmo. Porque embora Deus seja o justo juiz, Ele deixou bem claro: a mim me pertence a vingança. Sentimento de vingança não pode permanecer no coração de crente. Romanos 10:17. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Já orou? Já pediu? Mas a pergunta após a oração é: tem fé? Está crendo? Porque oração sem fé não vai trazer realização mesmo não. Porque Deus não é movido por palavras, mas Deus se move em meio à nossa fé. E como é que eu vou ter fé de ver as coisas acontecendo se eu não ouço a palavra? A fé vem pelo ouvir e ouvirá? Se eu passo o dia ouvindo meme, se eu passo o dia ouvindo más notícias, se eu passo o dia ouvindo fofocas, como é que eu vou ter fé para ver as coisas se concretizarem? Não tem como. Então eu preciso ouvir a palavra. E ouvir é diferente de escutar. Todos nós estamos escutando, mas nem todos estão ouvindo. Porque quando eu ouço, eu guardo. E quando eu recebo, quando eu guardo e quando eu recebo a palavra, certamente Deus, por meio da sua palavra, está alimentando a minha fé. Então a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Eu falei que citaria outros textos. Quando a gente vê lá em Marcos, no capítulo 10, um homem por nome de Bartimeu, filho de Timeu, cego, mendigo que estava sentado à beira do caminho em Jericó, ouvindo que era Jesus o Nazareno que estava passando, começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O que despertou a fé no coração daquele homem que estava vivendo aquela situação difícil? Ouvir a mensagem era: Jesus está passando. Ele ouviu a mensagem. A fé dele foi ativada. E agora ele foi movido pela fé de tal maneira que mesmo as pessoas o repreendendo e mandando ele se calar, diz o texto que ele gritava ainda mais: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Ele ouviu a mensagem que Jesus estava passando. E ele não precisou ver para acreditar, bastou ouvir. E esse é o nosso problema, a gente quer ver para acreditar. É a fé de Tomé, né? Tem que ver para crer.
Mas nós não fomos chamados para andar por vista. Nós somos chamados para andar por fé. Se Deus falou, é o suficiente. A mensagem é o suficiente para me fazer crer que aquele que me resgatou deste mundo vai terminar a sua obra em minha vida, em nome de Jesus. Outro exemplo de uma fé em ação é a mulher cananeia. Em Mateus 15, se eu não me engano, a partir do verso 21. Quando Jesus se retira para os lados de Tiro e Sidom, eis que uma mulher cananeia vinha atrás de Jesus gritando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, porque a minha filha está terrivelmente endemoniada. Mas diz o texto que Jesus não lhe respondeu palavra. Ela deixou de orar? Deixou de crer no milagre? Mas sabe por que ela não deixou de orar? Porque ela tinha uma necessidade dentro da sua casa. Saiu de casa com um propósito firmado. Já que encontrou Jesus, não abandona Jesus, mas quer ver o milagre da parte de Jesus. Jesus não lhe respondeu palavra. Ela continuou clamando. Continuou gritando. E diz o texto que aqueles que estavam em volta disseram: Jesus, despede-a, porque vem clamando atrás de nós. Aí Jesus respondeu que não convém tomar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Mas aquela mulher ouviu aquilo que Jesus falou a respeito dela. Sabe qual que é o nosso problema? Como é que eu vou receber resposta se eu já decidi aquilo que eu quero ouvir? E nem sempre a primeira resposta que vem da parte de Deus é justamente a resposta que vai trazer a realização da parte de Deus. Mas muitas das vezes a primeira resposta que vem é justamente aquilo que eu não quero ouvir. E aquela mulher demonstrou ter fé. Sim, Senhor, ela respondeu. Mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Aí Jesus parou. Jesus parou para atender porque ela entendeu que ela não era digna de receber nada, mas ainda assim tinha expectativa de que prostrada ela receberia. Não no primeiro ano, talvez não no segundo ano, mas acho que lá por terceiro ano da minha conversão, eu já vou encerrar, tá, pastora? Lá por terceiro ano da minha conversão, uma música ficou meio popular no nosso meio, mas começou assim, rapidamente sumiu. Uma música que diziam assim, ó: eu tenho crédito com Deus. Aí a gente fica se perguntando, né, Anderson, como é que uma pessoa pode achar que ela tem crédito com Deus? Nós somos pecadores, falhos, dependentes da misericórdia e dependentes da graça de Deus. Então essa mulher cananeia está nos ensinando como nós devemos nos comportar no tempo de espera e principalmente em meio ao silêncio da parte de Deus. É se humilhando e dando ouvido a respeito daquilo que Ele tem falado sobre a minha pessoa. Porque Deus não vai me dar enquanto eu não mudar. Porque Ele bem sabe que se não houver transformação na minha vida primeiro, eu vou colocar tudo a perder se eu receber. Teve que ir além do clamor. Teve que chegar ao ponto de se humilhar. Para que desse modo, dessa maneira, ela fosse ouvida e tivesse a sua oração respondida. Jesus falou o que para aquela mulher? Grande é a tua fé. Seja feito contigo como tu queres. E o texto diz que imediatamente a sua filha ficou sã. Olha que coisa extraordinária. Se eu compreender que eu preciso chegar a um ponto de quebrantamento na presença de Deus, eu saio de um culto como esse, chego na minha casa e vejo a palavra se cumprindo. E eu posso voltar no domingo para testemunhar aquilo que eu ouvi na sexta e se cumpriu na sexta. Ou se o cumpriu no sábado. Em nome de Jesus. Hebreus 11, verso 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Essa é a definição de fé segundo a palavra de Deus. É o firme fundamento. Eu tenho a certeza que, embora eu não esteja vendo, ainda assim vai se concretizar em nome de Jesus. E verso 2. Porque por ela os antigos alcançaram testemunhos. Vamos aprender com os que vieram antes da gente? Que foi por meio da fé que eles alcançaram testemunhos. Eu vou repetir. Sem fé não tem realização. Sem fé não tem resposta.
Mas se eu tiver fé a respeito daquilo que eu tenho orado, certamente eu vou ver o trabalhar de Deus na minha vida, em nome de Jesus. Só mais um texto para encerrar, porque foi a palavra que Deus me deu no carro, quando eu estava voltando do trabalho. Salmo 126. Salmo 126. É a última, tá, pastora? Senão a pastora vai brigar comigo depois. Salmo 126, todos acharam? Que diz assim. Então nós falamos a respeito de falar. Nós falamos a respeito de orar. Nós falamos a respeito de fé. Agora nós vamos falar a respeito da concretização de Deus sobre as nossas vidas ao romper dessa campanha. Domingo eu estava pregando na minha igreja, eu até brinquei. Que eu oro para Deus me dar livramento de acidente, porque quando eu estou dirigindo, ao invés de prestar atenção na direção, eu estou meditando na palavra. E foi a palavra que Deus me deu a respeito do romper dessa campanha. Salmo 126. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia, grandes coisas tem feito o Senhor por eles. Verso 3, com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Eu vou encerrar aqui. A restauração da parte de Deus nessa campanha. A restauração da parte de Deus nas nossas vidas. E Deus está nos afirmando. Deus está nos afirmando. Alguns vão receber, infelizmente outros não. Alguns vão crer, outros vão desacreditar. Mas preste atenção. Deus tem alegria preparada para as nossas vidas. Deus tem um tempo de alegria. Eu não sei há quanto tempo você tem chorado. Eu não sei talvez há quanto tempo você tem sofrido. Eu não sei há quanto tempo você tem esperado. Mas Deus está nos garantindo por meio da sua palavra. Ficamos como quem sonha. Já sonhou? Já teve um sonho? Belo? Extraordinário? Aí de repente tu acordou? E teve vontade de voltar a dormir? Porque aquela sensação era maravilhosa demais? Deus é poderoso para nos deixar em estado de sonho, mesmo estando acordado. A respeito das coisas que Ele tem o poder de fazer nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Por gentileza, se coloque de pé, eu vou orar. 9:04. A pastora falou até às 9 horas. Mas sabe que eu estava prestando atenção, Cleide? Que toda vez eu passo 5 minutos. Toda vez. Toda vez. Me perdoem, amém? Vocês me perdoam? Se não perdoar, não vai para o céu. Aí fica a seu critério. Vamos orar segundo a palavra? Então a nossa boca se encheu de riso. Deus substituiu a tristeza por sorriso. E é isso que Deus vai fazer nas nossas vidas. Nessa campanha, em nome de Jesus, amém? E eu vou fazer a minha primeira carta para Deus. Para a glória de Deus, amém? Vamos orar? Pai querido e amado Deus, nós te agradecemos, ó Deus, por esta palavra, Deus, que foi liberada, Deus, sobre as nossas vidas. Pedimos, ó Deus, a tua bênção, meu Pai, sobre cada um que está, não somente aqui, meu Deus, mas também, Senhor, na live. Pedimos, ó Deus, para que nós venhamos a viver um tempo, meu Pai, de cumprimento, ó Deus, das tuas promessas. Que orações, ó Deus, venham a ser atendidas. Que causas, ó Deus, venham a ser liberadas. Que famílias, ó Deus, venham a ser salvas, ó Deus, e restauradas. Glorifica, meu Pai, o teu nome, meu Pai, em meio a essa campanha. É o que nós te pedimos crendo. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Igreja Viva. Quem crê? Vê aí se ninguém falou amém. Quem crê? Eu vou aqui agradecer a minha oportunidade, mas eu não posso deixar de perguntar. Tem alguém aqui nessa noite que ainda não entregou a vida para Jesus, mas quer entregar? Você talvez tenha sofrido lá fora, tem caminhado somente perdendo, e entendeu por meio dessa palavra que está na hora de você entregar a sua vida para Jesus, que não dá mais para viver assim. Se você anda assim a direção do Deus Pai, você vai andar de frustração em frustração. E o Deus, o nosso Criador, o nosso Pai, Ele tem o poder de conduzir as nossas vidas de modo em que nós não venhamos a viver de sofrimento em sofrimento. Mas nós vamos viver de alegria em alegria na presença dEle. Cadê você? Não tem ninguém nessa noite? Tem alguém que quer reconciliar? Que por algum motivo desviou?
abandonou os caminhos do Senhor, mas nessa noite quer reconciliar? Não tem ninguém? Amém. Assim agradeço a minha rica oportunidade. Amém?